para trazer a Tua mensagem aos nossos corações, ó Pai. Assim rogamos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. A palavra do Senhor nessa noite para nós se encontra também no livro de Isaías, capítulo 25. Eu lerei do verso 1 até o verso 6. Isaías, capítulo 25, do verso 1 até o verso 6. Amado Dalme, obrigado pela impressão. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exultar-te-ei a Ti, louvarei o Teu nome, porque tem feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação nesta noite. Oremos mais uma vez. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti, ó Deus, este culto, Pai amado. Nossas orações, nossos cânticos, nossas leituras são para a Tua honra e para a Tua glória nessa noite, pois não há outro, ó Pai, que seja merecedor, ó Deus, de tudo isso. Agora, ó Pai, quando nós continuaremos a conversar, ó Deus, como nós já conversamos pela manhã e pela semana que nós conversamos, eu lhe imploro que o Senhor continue a ter misericórdia de mim, ó Pai, na anunciação da Tua palavra. E tenha misericórdia do Teu povo também na recepção desta, ó Pai, para que a Sua palavra possa encontrar um lugar seguro no coração de cada um que aqui está nesta noite, ó Deus. Eu Te adoro, ó Pai, e sempre Te adorarei pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus irmãos aqui na igreja da Silva Jardim. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Estamos próximo do Natal. E acho que esse mês, todo mundo que vier esse púlpito deve começar com uma frase mais ou menos desse tipo, né? O Natal se avizinha, as famílias se encontrarão, como dito pela manhã, pelo amado reverendo Levi, uns irão e outros virão, e se encontrarão em uma mesa para, junto das iguarias ali presentes, uns dos outros em felicidade, estarem comemorando o Natal, o nascimento de Cristo. É uma época em que, quando pequeno, tanto demorava, porque nós queríamos abrir os presentes e o tempo não passava tão rápido. Já quando velhos, com a tez pesada, as cãs brancas, o negócio parece que é rápido demais e a gente tem que sair comprando os negócios bem cedo, porque senão pode chegar a hora aí do Natal e nós não conseguimos ainda fazê-lo. É uma situação, é um dia diferente. É um dia em que nós, muitas vezes, talvez até deixemos passar, como não entendendo o significado triunfal daquele nascimento. E isso é um problema.
como se nós nos reuníssemos apenas à mesa com o intuito de conversarmos sobre coisas que não, digamos assim, engrandecessem o nome daquele que nasceu nessa data que nós comemoramos. Nós nos ajuntamos, mas nós precisamos saber por que nós nos ajuntamos. Nós precisamos entender por que a uva passa não faz parte disso, no arroz. Nós vamos entender o porquê existe ambrosia, e nós precisamos dessa receita, e lá em casa eu falo isso para minha esposa, nós precisamos pegar a receita da ambrosia, enquanto é tempo. Nós precisamos disso, mas nós precisamos de mais coisas, nós vamos entender isso daqui. Veja que o texto que nós lemos, e aqui nós estamos apenas no introito ainda, o texto que nós lemos, do verso 1 até o verso 5, onde nós não nos demoraremos muito, nos traz à mente, quem sabe para quando nós nos assentarmos nesta mesa, nesse dia, aquilo que o nosso amado Deus tem feito por nós, aquilo que o nosso amado Deus fez no ano que passou, e Ele fez muitas coisas para mim e para você. Talvez na correria do dia a dia nós não paremos para pensar naquilo que Ele fez para cada um de nós. Numa passada rápida, se nós verificarmos no verso 25, ele diz que o salmista aqui, pois se você ver o título do capítulo, é um cântico, o salmista aqui diz que ele exultaria e louvaria o Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. E no ano que passou, o Senhor fez maravilhas em nossas vidas. E não foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro, foram várias maravilhas que Ele fez. Ele diz ainda no texto que Deus executou os seus conselhos antigos, os seus conselhos fiéis, os seus conselhos verdadeiros. Ele diz que ali no verso 4, que nesse ano que passou, Deus foi a nossa fortaleza em tudo. Diz que Ele foi o nosso refúgio contra a tempestade. Diz que Ele foi a sombra. E aqui talvez exista uma novidade, Jesus foi a nuvem que nos protegeu de calor tão grande que poderia nos assolar das provações que passaram em nossas vidas durante esse ano. Assim como no deserto, eu vou tirar vocês de lá e vou levar vocês para um outro lugar. Mas no deserto, Deus, é quente. Eu serei a nuvem. Eu serei a nuvem entre o sol e vocês que estão aqui. Ele fala isso no verso 4. Seria refúgio contra a tempestade, seria sombra contra o calor. Ele diz ainda no verso 5, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Neste ano que se encerra, o Senhor foi a nossa nuvem todos os dias, por tudo aquilo que nós enfrentamos, por todas aquelas aflições que nós passamos, por todos aqueles momentos que talvez em um ímpeto, quem sabe jovial, por falta de conhecimento, nós quisermos entrar em conflito com Deus. Ele olhou para nós e disse, eu sou a sua sombra neste momento de calor. Muitas vezes a gente talvez não tenha entendido isso na nossa vida, que nesse ano que se passou, Deus foi a nossa nuvem em momentos de aflição. Esse é só um introito daquilo que Deus fez durante o ano que passou. Adentrando propriamente agora naquilo que nós estudaremos nessa noite, venha comigo para o verso 6. De tudo que Deus já fez, de suas maravilhas, de seus feitos, das suas alianças, da sua fortaleza, do seu refúgio, da sua sombra, da sua nuvem. Veja o que diz o verso 6, de tudo que Ele já fez por nós. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos, a todos, o Senhor dos Exércitos dará um banquete. E Ele dará um banquete de coisas gordurosas,
uma festa com vinhos velhos, dará um banquete com pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Em primeiro lugar, nesta noite, nós precisamos entender que quando nós nos ajuntarmos na véspera de Natal, daquela mesa que está proposta para nós ali, junto com os nossos, nós vamos entender também que Deus, o Deus dos exércitos, preparou um banquete para mim e para você. E em primeiro lugar, nesse texto, nós vamos entender que um banquete é recheado de pratos. Um banquete é recheado de iguarias e guloseimas das melhores possíveis. É isso que nós, no eufemismo, porque são nós esposas, por óbvio, preparam a mesa e montam para nós que estaremos ali um banquete. O texto nos diz que Deus preparará um banquete. E quais pratos estarão nesse banquete? Hoje, quando nós vamos, é costume agora, lá fora sim, aqui dentro não percam esse costume. O celular nós usamos quando nós vamos lá no restaurante, nós perguntamos assim, o que temos para hoje? E geralmente está lá, o rapaz, ele fala, ó, tem um negócio na mesa, aí tem um QR Code, aí o senhor aponta o QR Code lá, o senhor verá o cardápio que nós temos para hoje. Lá sim, aqui não. Eu imagino que nós, ao vermos essa mesa preparada, numa liberdade poética, se vocês nos permitem, nós estamos diante disso daqui, e nós falamos assim, meu anjo, e lá nós podemos falar, meu anjo, a mesa é lá no céu, é lá no Monte Sião, meu anjo, o que nós temos para hoje? Veja que não é pejorativo, nós estamos lá, estamos na presença, né? Meu anjo, nós podemos falar assim, podemos, anjo, vem cá. O que nós temos? Aí ele fala assim, você trouxe o seu celular? Aí eu falei assim, pois é, mas lá no púlpito falou que ele não podia ficar usando o celular. É, mas ele falou que era na igreja. Que lá na igreja você tinha que ler a Bíblia, você tinha que folhear, fazer esse barulhinho para procurar as coisas. Aqui sim. Aqui eu vou mostrar o cardápio para você. E você aponta esse celular para o cardápio. E a primeira coisa que aparece nesse cardápio é um prato chamado reconciliação. O Senhor preparar uma mesa, um banquete. Qual prato você quer? O Senhor tem a oferecer reconciliação. Porque o sangue derramado naquela cruz reconciliou você, reconciliou eu com o nosso Deus. E essa mesa posta, e o anjo ali do lado com aquele paninho dobrado assim, e olhando para nós e diz, o que você gostaria nesta noite? E ele nos oferece reconciliação em Cristo Jesus. O Senhor preparará neste lugar uma mesa, um banquete para mim e para você. E o primeiro prato que aparece nesse cardápio é a reconciliação. Justificados agora com Deus, criminosos que éramos, distantes, sem poder nos achegarmos a Ele, agora Ele prepara uma mesa, como nossas amadas esposas prepararão no dia 24. E nessa mesa há reconciliação. Quando eu passei o celular e falei com o meu anjo, ele me disse, é servido para você nesse dia reconciliar-se com seu Deus. Porque neste lugar, neste monte, nós teremos reconciliação. Veja que ele diz que nesta mesa seriam servidas coisas gordurosas. E como isso me anima, porque eu não sei vocês, mas geralmente quando a gente vai comer alguma coisa nesse sentido e o rapaz pergunta assim, você quer um pedaço de carne? Minha esposa vai à loucura porque eu sempre digo, eu quero gordura e sal.
Onde está o gosto ali? Eu quero gordura e sal. E o texto que nós lemos diz que Ele nos servirá coisas gordurosas. E nós precisamos entender isso daqui. Vá comigo lá no livro de Levíticos, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. Abra a sua Bíblia. Seu celular pode ficar virado de cabeça para baixo aí na cadeira. Abra a sua Bíblia, ouça o barulho das folhas. Levítico, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. E vamos entender um pouco disso, dessas coisas gordurosas. Diz assim a palavra do Senhor: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E até aqui nós já sabíamos disso. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor. Que oferta é essa queimada ao Senhor? A gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho, que é a gordura que está sobre o fígado, com os rins tirará. A gordura era separada para o Senhor nosso Deus. E o texto que nós lemos diz que Ele nos preparará uma mesa, um banquete com coisas gordurosas. Entendem isso? Era a melhor parte, era para Deus no sacrifício. Nesta mesa, Ele preparará para nós coisas gordurosas. Ele preparará o melhor, aquele aroma agradável que sai da queima da gordura. Ele preparará nesse banquete para nós. Não só isso, se nós observarmos ali também, ele diz ainda no verso 6 que deste banquete ele trará vinhos velhos. E aqui me permitam a liberdade também, eu imagino ele falando assim: Gabriel, vou aqui. Não é você, Gabriel, pode ficar sentado. Ele fala: Gabriel, vou aqui. Pois não, vai, dá um pulo na adega lá. O pessoal foi convidado, está todo mundo presente aqui. Dá um pulo na adega e pega os melhores vinhos que nós temos lá. Ele está dizendo isso aqui. Vinhos velhos, os melhores. Porque eu estou preparando um banquete. Vou aqui, Gabriel. Vai lá e pega. E traz esses vinhos. Traz esses vinhos velhos, bem clarificados, porque é um momento de comemoração. Carnes gordurosas e vinhos velhos, bem clarificados. As taças devem ser brilhantes. Ao se encher ali aquelas taças, talvez nós voltemos a Davi: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Para ele não bota nada, mas para mim faz transbordar essa taça. Faz isso. Quem sabe nós pensemos nisso, em Caná, não é? Ora, mas por que você fez isso? Você ofereceu agora esse vinho? Geralmente esse vinho é oferecido antes. Nós chegaremos lá e é o primeiro. Nessa mesa é o primeiro, porque nessa mesa há essa reconciliação de novo. Há essa reconciliação com Deus. Deus os amou de tal maneira que Ele expulsou Adão e Eva do paraíso depois de tudo que aconteceu. Porque Ele não queria que nós fôssemos eternamente mortos. Deus os ama de tal maneira que Ele expulsou Adão e Eva, e quem sabe ali não entenderam nada. Mulheres, dor de parto, no trabalho, agora eu vou conseguir o meu sustento. Isso é ruim, isso é pesado, mas eu prepararei um banquete para você. Existem mais pratos nesta mesa. Como nós aprendemos ou fomos relembrados hoje pela manhã, um prato que está ali posto quando você passa ali o celular é o prato da adoção. Não foi isso que o nosso amado Diego, que está olhando para a árvore ali, pensando em quantas folhas existem e contando ali, nos ensinou nesta manhã? Foi bem isso. Foi. Viu? Voltou para cá. Foi bem isso. Lembra-se qual texto foi ali? Quer ver agora?
Lembra-se qual texto foi lido pela manhã? Não. É? Quem quer nos ajudar, Amanda? Qual o texto da manhã hoje? Gálatas 4. Exatamente. Foi isso. Co-herdeiros com Cristo. Adoção. E eu sirvo para vocês isso. Adoção nessa mesa. Gálatas 4, 4 a 7. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Deus enviou tudo isso a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E nesta mesa existe um prato de filiação, um prato de adoção, reconciliação, adoção. Há uma riqueza interior. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Veja o que está escrito do verso 21 até o verso 23. 1 Coríntios, capítulo 3, do 21 ao 23, diz assim: porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Adotados. Fazendo parte agora da família. E se serve nesta mesa esse prato, o prato de adoção. Mas existem mais pratos nesta mesa ainda. E existe um prato que foi orado hoje pela manhã pela amada Nicole, quando encerrou o louvor. Ela disse: alto da montanha, ela disse: o fundo do abismo ou do mar. Ali o seu amor estará e me encontrará de qualquer jeito. Nessa mesa do dia 24 existe um prato regado a amor eterno, que não teve começo, não terá fim, que existe para sempre. Nesta mesa há amor eterno. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, quando ele escreve a Isaías: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Quando ele coloca o seu coração de amor em mim e em você, ele não tira mais. Esse amor é eterno. Esse prato é servido para mim e para você, mas você pode perguntar assim: mas sabe, disso que foi lido aqui, eu não consigo verificar nada da minha vida. Foi lido sobre maravilhas, sobre conselhos fiéis e verdadeiros, sobre aliança. Eu não consigo identificar isso em mim. E ele vai até Paulo e diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Ele faz maravilhas. Ele faz. Essa mesa, então, é recheada de maravilhosos pratos que alcançaram a mim, a você e a nós serão servidos. Continuando, em segundo lugar, após imaginar esses pratos que lá estão, prestem atenção em quem preparará isso. Diz ainda o texto que o Senhor dos Exércitos é quem fará isso. Mas eu quero ajudar. Não há nada que nós possamos fazer. Mas eu quero trazer alguma coisa. Não. Por nós mesmos não conseguimos nada. Não fosse Deus, e nada seria possível. Ele faz tudo. A Bíblia está dizendo que o Senhor dos Exércitos é quem prepara a festa. A Bíblia nos ensina que é o Senhor dos Exércitos que está na frente disso tudo. Não há nada que nós possamos acrescentar. E vocês sabem onde eu quero chegar.
O que eu posso fazer, ó Pai, para ajudar em minha salvação? Nada. Monergismo. Não há sinergia. Esqueça isso. Se não fosse o amor de Deus para nos alcançar, nada seria possível. Esse é o Deus que prepara o banquete. E esse Deus não pode ser desprezado. Esse é o Senhor dos exércitos. Mas quem é esse Senhor dos exércitos? Isaías vai dizer no capítulo 44, verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. E aí você se lembra de Apocalipse, vai correndo até lá ao folhear a sua Bíblia, vai até Apocalipse 22, verso 12 e 13, e diz, eis que veio sem demora, e comigo está o galardão, e Cristo falando isso, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu preparo essa mesa. Eu sou o anfitrião dessa festa. Sou eu, não é outro. Não é outro. E veja, podemos inferir que esse anfitrião tem uma certa ansiedade de participar desta mesa. Ele vai dizer lá em Mateus 26, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no meu reino. O anfitrião anseia por isso. Anseia por essa mesa que Ele preparou para cada um de nós. Mas para quem é essa mesa? Esse é o terceiro ponto desta noite. Nosso amado presbítero Enéas, ao horário, vocês viram que eu presto atenção à liturgia, né? Então foi o Diego, depois foi a Nicole. E o nosso amado presbítero Enéas, quando orou hoje acerca do pedido de perdão para os nossos pecados, aquilo que nós fizemos, ele orou basicamente como que lembrando da parábola da grande ceia, quando ele pede o perdão. E na parábola da grande ceia, e vocês vão lembrar disso, da maneira que ele orou, quando vai se dar a ceia, ele manda o seu servo chamar aqueles para participarem da ceia, e os servos respondem mais ou menos assim, eu comprei um campo, eu não posso participar dessa ceia hoje aí não. E nesses termos, o nosso amado presbítero. E a outro diz assim, eu comprei 5 juntas de boi, hoje eu não posso participar da ceia. Eu tenho que ir lá testar essas juntas, quero ver se está funcionando direitinho. Eu não posso estar aqui, não. Aí outro vem e fala assim, me casei. Eu me casei, o negócio não é tão simples assim, então não posso participar dessa ceia. E isso o nosso amado presbítero orou quando pediu perdão. Quando outras coisas tomam lugar em nossa relação com Deus. Quando deixamos de estar, porque achamos existir coisas maiores, mais importantes do que eu estar na presença de Deus. Então, para quem é essa mesa? E agora nós vamos ao terceiro e último ponto desta noite. Esta mesa é para aqueles que tiveram o seu corpo, a sua alma, que tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus. Como isso? Vá ao Salmo 15. Abra sua Bíblia no Salmo 15. Diz mais assim a palavra do Senhor, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem pode participar dessa festa? Quem há de morar nesse monte? É isso que ele está dizendo, que o Senhor dos Exércitos dará aonde? Neste monte. E a Bíblia é maravilhosa, porque ela linka essas situações. E por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar sobre isso, para nos trazer essas afirmações. O que nós lemos está claramente em nosso coração. O Senhor dos Exércitos dará neste monte.
O salmista, quando vai escrever, pergunta o quê? Quem habitará nesse monte? Quem habitará nesse monte? Quem pode dizer, meu anjo? O que a gente tem hoje? Quem pode dizer, Gabriel, corre aqui? Quem pode? O salmista vai dizer, quem, Senhor, há de morar neste monte? O íntegro, o justo, o que fala a verdade, o que não difama, o que não faz mal ao próximo, o que não lança injúria, o que despreza o réprobo, o que honra aos que temem ao Senhor, o que não empresta com usura, o que não aceita suborno contra o inocente. E a lei magnística foi tirada de sobre ele. Esses habitarão no seu monte. Quem habitará nesse monte são eles. Aqueles que podem participar dessa festa de vitória preparada. E não precisamos nos preocupar com isso, porque todo aquele que o Pai dá ao Filho, de nenhuma maneira ele lança fora. Carnes gordurosas e vinhos clarificados. Pensemos então agora em duas trombetas específicas para encerrarmos este pensamento nesta noite. A mesa está posta, mas eu me lembro que eles já comeram e beberam em outro lugar também, quando a trombeta soou. Abra comigo lá a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Eu lerei do verso 16 até o verso 21. Êxodo 19, de 16 a 21. Um barulho gostoso do folhear das folhas da Bíblia. Ó. Ele diz assim, ó, a partir do verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, e olha o terceiro dia aí, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A trombeta tocou, eu tive medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele um fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, preste atenção nisso, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo. Não traspasse, a fim de muitos deles não perecerem. Não traspasse, não chegue próximo, porque se chegar vai morrer. E quem sabe a gente está ali, a gente pega aquele amigo que a gente não gosta muito, né, e vai fazer assim. Ó, mas não era para ele, vai, anda. Vai. Mas não é só lá no final que separa os bodes, os cabritos. Não, vão adiantando aqui, vai. Dá uma subida aqui, pisa no pé do monte aí. O que aconteceria? Seriam mortos. Essa é a primeira ideia, o monte Sinai. Guarde isso. Ali naquele monte, Deus deu os mandamentos, Deus deu a lei. Deus pediu e eles prometeram diante daquele monte, diz ao final que eles comeram e beberam diante do Senhor depois daquilo que eles receberam lá. E lá era o monte Sinai. Agora vá comigo a 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu lerei do verso 52 ao 58, encerrando a nossa mensagem desta noite. 1 Coríntios 15. (52 a 58).
diz assim: no momento, num abrir e fechar os olhos, rápido, rápido, ao ressoar da última trombeta. A trombeta tocou no Sinai. E Deus disse: afasta eles, porque se chegarem perto morrerão. Agora, Paulo, escrevendo, diz que a última trombeta soará, verso 52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu quero participar dessa mesa. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no exercício de apologética, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor há uma mesa preparada para mim e para você. Amém? Feliz Natal. Eu acho que todo mundo que vier a esse púlpito, quando terminar o sermão, vai falar isso para vocês. Que Deus os abençoe.